Rádio. Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Eu nunca esqueci uma entrevista que eu ouvi uma vez sobre bússolas internas. Foi num podcast que a gente adora e já indicou algumas vezes por aqui, o Radiolab. E a entrevista foi com uma antropóloga que trabalhava com um povo na Austrália, os Gugu-Imitir, onde ter uma bússola dessas é imprescindível. É que na língua deles não existem localizações relativas, tipo esquerda, direita, atrás, em frente. Você não fala pé direito, você fala pé nordeste, ou para onde quer que o seu pé esteja em relação ao norte. E todo mundo desse povo sabe exatamente onde está em relação ao norte a todo momento. Eles não acreditavam que essa antropóloga não tinha a menor ideia se ela estava andando para sul-sudoeste ou para leste-nordeste. Entre eles, até as criancinhas sabiam. Quase parece inventado, mas não é. E não é que os Gugu-Emitir sejam todos superdotados ou mutantes genéticos. É o jeito que eles se relacionam com o mundo. E dá para aprender. Tanto que essa antropóloga, depois de um tempo vivendo e morando com eles, ela mesma conseguiu se visualizar como se fosse de cima, se vendo no mapa mesmo. Indo para lá e para cá, norte e sul, leste e oeste. O nosso episódio de hoje tem duas histórias sobre pessoas se guiando por bússolas particulares, tentando navegar em circunstâncias adversas. Depois de um intervalo rapidinho, quem te leva pelo primeiro ato é a Paula Scarpim. Essa história começa de um jeito bem comum. A minha avó, ela sempre quis ter um filho homem. Uma história comum pra mim, pelo menos. Não era o caso dos meus pais, quer dizer, espero, ou pelo menos se foi o caso, eles souberam disfarçar muito bem. Mas eu lembro de ouvir muito isso sobre tios e tias, principalmente sobre as gerações mais antigas. Eu acho que é só o clichê mesmo. De ter um filho homem, porque homem, não sei o quê. Mas o negócio é que nessa família que a gente tá falando aqui, tinha uma avó desejosa de um filho homem. Mas nunca conseguiu ter um filho homem. Então foi uma coisa assim... Ela engravidou da minha tia. Aí depois da minha tia, alguns aninhos depois, nasceu minha mãe. E depois da minha mãe, nasceu minha outra tia, que é minha tia caçula. Foram só essas 3 filhas. Quer dizer, do ponto de vista da avó, aproveitamento zero. Tô brincando, claro que ela ama as filhas. Mas o desejo de criar um homem ainda estava lá. Então, pela lógica, se é que a gente pode chamar assim, a demanda passou para a geração seguinte. Minha tia mais velha chama Margarete. Então, a Marga teve 2 filhas. Uma delas foi a Fernanda e a outra foi a Flávia. Depois disso, ainda veio minha tia caçula, que engravidou de uma outra menina, que é a Luísa. Minha tia caçula chama Patrícia, enfim. Então, assim, só mulher, né? Calhou de eu ser o primeiro homem da família que nasceu, né? Então foi um evento, né? Desde que eu nasci eu sempre fui o preferido da minha avó, né? Então assim, eu lembro quando eu era criança de tipo ela me trazer comida na cama, era esse tipo de mordomia. E as suas primas tinham essas mordomias também? Como era, assim? Vocês notavam, entre você e suas primas, vocês notavam uma diferença? Com certeza, a gente notava uma diferença, assim. E quem diz isso pra mim são minhas primas. Era sempre o Nuno, que o Nuno isso, o Nuno aquilo. Porque como é que tá o Nuno, não sei o quê. Sempre era o Nuno. A cabeça da minha avó era eu. A cabeça da minha avó era sempre eu. Ela sempre cuidou de mim como um filho, né? Então, tipo, trocou fralda minha, sabe essas coisas? Então, tipo... Ela morava com a sua mãe? Por um tempo, sim. Por um tempo, eles moraram... Minha mãe e meu pai moraram por um tempinho lá. Lá, a casa da avó era em São Carlos, no interior de São Paulo. Mas em algum momento as coisas mudaram, eles saíram da casa da avó. Meu pai e minha mãe já moravam em Araraquara. Araraquara, que também fica no interior de São Paulo, menos de 50 quilômetros de São Carlos. A avó não gostou nada disso, né? Mas a mãe deu um jeitinho de encurtar essa distância. Minha mãe sempre falava, liga pra avó, né? Então era uma coisa de ligar todos os dias, e era religiosamente, eu ligava todos os dias pra conversar com a minha avó. E eles sempre estavam por lá também. Né? Mas tipo, em São Carlos, assim,
aquela casa, né? A casa da minha avó sempre foi um hub, tipo, pra família. Então, Só que aí as coisas mudaram um pouquinho mais. meu pai e minha mãe se separaram. Eu tinha 3 anos quando meus pais se separaram. Então, A mãe resolveu voltar para São Carlos. e aí eu morei com a minha mãe em São Carlos por bastante tempo, assim. Não na casa da avó mais, mas pelo menos dava para ela ficar ali, de olho. Como minha avó me vê como essa pessoa frágil e, tipo, ela sempre quer me proteger, né? Ela sempre me via como aquela criança que, quando os pais se separaram, ela acompanhou todo esse processo e ela fala, ai, deve ter sido tão difícil pra ele, não sei o que é. Então, tipo, O que resultava, claro, em mais mimo. a gente tinha um esquema que era de 15 em 15 dias eu passava o final de semana lá. Aí minha avó sempre foi tipo, ai, não. Eu tipo, não, vó, deixa que eu arrumo a cama. Não, ela ia lá e arrumava. Eu também era folgado, eu também aproveitava um pouco disso. Não vou mentir, não. Era aquele misto de folga e cumplicidade que só os sortudos que foram criados por vó sabem reconhecer. Mas assim, eu contava pra minha avó as coisas de ruim que me aconteciam, né? Era natural. Eu sempre mudei muito de escola e minha avó sempre teve muito dó disso. Né? Então, tipo, porque por causa do bullying eu mudava muito de escola, então eu fiquei 3 anos numa escola, depois 1 ano em outra, depois 2 anos em outra, tudo isso pra fugir, porque eu sempre tive um jeitinho mais afeminado. E você acha que esse jeito afeminado, entre aspas, tem a ver com o jeito que a sua avó achava que você era vulnerável, alguma coisa? Olha, eu não sei se houve alguma associação do tipo, nossa, né, sofre bullying, é uma criança diferente, eu preciso proteger. A preocupação dela era se eu tinha amigos, se eu tinha gente pra conversar, porque ela acha que eu sofri muito. Ela tem razão, mas também, né, ela sofreu muito mais que eu. Então, tipo, se for pra fazer comparação, tipo, a vida dela foi muito mais difícil que a minha. Bom, a vida da avó foi mais difícil por motivos de mulher, vivendo no interior, no século XX, com dificuldades financeiras. E também porque ela não foi super feliz no casamento. Meu avô era um cara meio encostado. Ele foi um cara meio complicado, assim. Minha mãe, toda vez que fala dele, fala com um pouco de ranço. Então... Mas o avô já tinha morrido fazia tempo. E ali no presente, a avó estava preocupada com outra coisa. Minha avó sabia que eu sofria bullying, então... Eu só fui parar de sofrer bullying, pra você ter uma ideia, no ensino médio. Mas pelo menos em casa as coisas eram tranquilas. Porque além do mimo todo da avó, nessas mudanças todas de escola, a mãe tava lá, firmona. E minha mãe, assim, ela falou, você não quer mudar? Eu falei, mãe, vamos tentar mais um pouco. Você não quer mudar? Mãe, vamos tentar mais um pouco. Aí da terceira vez eu falei, vambora. Quero ir embora, quero vazar. E o pai, mesmo morando em outra cidade, ele também dava todo o apoio. Meu pai, na época, até falou pra mim, tipo, não, ó, viado e bicha não é xingamento, é só uma forma de ser e não sei o quê. Isso aqui não é errado, né? Seus colegas acham que é errado, mas não é errado. Né? Tá tudo bem ser gay. Até porque... Isso até antes dele me contar que ele era gay. Sim, depois do divórcio, o pai se assumiu gay. Só que tinha um detalhe. O pai era gay, assim, mas... Eu comecei a namorar e a Carol, ela me ajudou. E eu acho que eu tive muitas conversas sobre isso com a Carol. E ela foi muito importante nesse processo. A Carol sempre foi uma pessoa muito aberta com esse tipo de coisa. Pra começar, antes de namorar a Carol... Eu era apaixonadíssima pela ex da Carol, que se chamava Clara. E nessa época, a minha paixão se confundia muito com a vontade de ser ela. Vontade de ser a Clara, porque a Clara namorava a Carol? Ou porque a Clara era uma mulher? Tudo era meio confuso ainda. Inclusive, tem uma página no Reddit, que foi uma página que me ajudou muito. Reddit, pra quem não sabe, ou Reddit, em inglês, R-E-D-D-I-T, é um site que é tipo uma espécie de central de fóruns de discussão. Tem discussão pra tudo que você pode imaginar. E como tudo na internet, pro bem e pro mal também, claro. Mas é o tipo de lugar que ajuda muito a criar comunidade, a encontrar gente que tá passando pela mesma coisa que você. É só procurar. Assim, isso se você souber o que procurar, qual que é a comunidade que você tá tentando encontrar. E vamos dizer que naquela altura já tinha uma suspeita rondando, tinha um tempo. Uma coisa assim, aos 16 anos, eu estava muito interessada em pesquisar sobre cirurgia de redesignação. Redesignação sexual. Né? Então, como é que foi
a cirurgia, como é que se funcionou e tal, né? Como é que era, o que era hormonização, como é que funcionava. E eu lembro de eu estar isso na escola, eu lembro de eu estar pesquisando na escola e tal, olhei, falei, pô, bacana, super bacana isso daí. Queria pra mim, mas pô, mó trabalho, vou deixar pra lá. Tipo, mó trabalho fazer isso, eu larguei. Largou, mas a ideia ficou ali, dormente. E aí, nessa história de Carol, Clara, essa bagunça de será que eu tô apaixonada ou será que eu quero ser ela, veio a ideia de procurar no Reddit. Em inglês, quando você tá no armário e você é uma pessoa trans, em inglês a gente chama isso de egg. Então, uma pessoa que ainda não chocou, ainda é um ovinho, né? Então, assim, tinha uma página no Reddit, essa página ainda existe, que é o r/egg_IRL, que é in real life, né? Então, tipo, eles colocavam memes de coisas que pessoas que ainda estavam dentro do casulo pensavam. E assim, a primeira vez que eu descobri essa página, eu entrei, eu me identifiquei com todos os memes. Aí eu falei, não é possível. Será? Né? Tipo, era coisa de, ai, será que eu quero ser ela ou será que eu gosto dela? Primeira coisa. Ai, nossa, ficar com inveja das mulheres porque elas têm mais possibilidades de roupa do que os homens. Eu era assim, desde criança isso eu tenho. Então, tipo, tem coisas que, tipo, eu falava assim, poxa, né, mulher tem tanto mais possibilidade, por que eu não posso usar um monte de coisa que elas usam? Eu lembro que eu olhava pros manequins das lojas e falava assim, poxa, né, eu não tenho corpo pra isso. Né? Que bosta. Eu queria tanto me vestir, mas eu não tenho corpo pra isso. Ou, eu queria tanto ser assim, mas eu não, sei lá. E aí, nesse meio tempo, a Carol passou a ajudar com isso também. Tipo, eu usei roupa dela, foi muito legal, assim, ela me ajudou muito nessa época. Eu pensava, nossa, por que eu só posso usar shorts e camiseta? Por que eu não posso botar uma saia? Um dos problemas da época que eu pensava, porque eu não tenho cintura, né? Então, tipo, como é que funciona quando a pessoa não tem cintura? Como é que ela usa coisa de cintura alta sem cintura? E aí, tipo, eu comecei a ficar com muito foco na minha cintura. Eu percebi que isso era disforia. Disforia é literalmente o contrário de euforia. Tipo uma sensação de mal-estar, de insatisfação. Mas dentro dos estudos de gênero, se fala muito em disforia de gênero, que é um desconforto entre o sexo biológico e a identidade de gênero da pessoa. E existe também a disforia de imagem, que é uma preocupação excessiva com o próprio corpo, que é uma coisa, aliás, que muita mulher cis também tem. Tipo, tenho bunda demais, ou peito de menos, ou mesmo não tenho cintura para usar saia. Enfim, a gente podia se enveredar por todo um caminho aqui de como o patriarcado afeta todas as mulheres cis e trans, e afeta os homens cis e trans também, claro. Mas vamos voltar pra história. Então, tipo, foi todo um processo que Carol, Clara, Reddit, tudo isso foi, tipo, se alinhando dentro de mim. E foi um processo muito interno, né? Eu fazia terapia na época e eu não compartilhei isso com meu psicólogo. Era uma coisa muito minha. E assim, foi finalzinho de 2020, a gente começou a namorar. E aí, em abril de 2021, que eu me descobri de fato. Eu coloco abril de 2021 como um ponto de virada, assim. Porque eu considero assim, eu tinha uma conta no Twitter, hoje em dia não tenho mais, porque vazei daquela rede maluca. Mas enfim, eu tinha uma conta no Twitter que eu falei, vou tentar essa conta, vou pôr o nome Flora, né? Vou tentar usar. E aí eu gostei muito. E aí eu falei, ok. E eu criei essa conta em abril de 2021. Então foi pra mim esse é o marco. Eu ter criado a conta no Twitter e colocar assim, não, pronto, né? Essa é a Flora, essa sou eu. Né? Então, tipo... Como você escolheu o nome? Desde os meus 11, 12 anos, porque foi quando eu comecei a ficar com muito mais curiosidade em saber coisas em relação ao meu nascimento. Esse nome surgiu, tipo, qual que seria o meu nome se eu fosse menina? Flora era um deles. Então, eu falei, bom, é uma forma de eu homenagear os meus pais, ao mesmo tempo eu sempre gostei desse nome, né? Aí depois minha mãe falou, não, porque foi seu pai que deu essa ideia, eu nunca gostei. Eu falei, minha mãe... Bom, e como se não bastasse o nome Flora ter uma origem num desejo do pai dela, cuja relação com a mãe já não era das melhores. Nessa época, a própria relação da Flora com a mãe não estava muito legal, por outra razão. Uns anos antes, a mãe dela tinha se casado de novo, com um cara canadense. Minha mãe foi pro Canadá e eu fiquei com o meu pai. A mãe não queria que ela ficasse, claro, queria que ela fosse junto. Mas a Flora bateu o pé.
Minha mãe, ela se ressente muito de eu ter ido morar com meu pai. Naquela altura, a Flora já estava com 15 anos. E o pai dela sempre foi Uma pessoa muito liberal em todos os sentidos. Então, tipo, ele falava assim, você sabe dos seus rolês, né? Eu não vou ficar, sei lá, te proibindo de fazer isso, te proibindo de fazer aquilo. Você sabe que se você beber demais, você vai ficar bêbada. Você sabe que... Sabe esse tipo de coisa? Então, por todas as razões... Eu contei primeiro pro meu pai. Eu lembro até que meu pai, como eu te falei, meu nome é antigo, dá pra eu falar isso, né? Que, tipo, meu pai falou assim, então você é Nina agora? Eu falei, não, pai, não é Nina, não, é Flora. Meu pai, ele ficou tipo, show, né? Ele falou assim, ok, só vou demorar pra me acostumar, mas entendi. Acho que um pouquinho depois que eu me assumi, ele comprou uma camiseta que é tipo, gay e pai de menina. E até hoje ele usa essa camiseta, é maravilhosa, enfim, ele comprou a camiseta. Então, tipo, ele encampou. Ele falou assim, não, é minha filha, então é minha filha, sabe? A Flora estava um pouco receosa de dar essa notícia pra mãe. Primeiro porque ela sabia que não ia ser tão fácil quanto contar pro pai. Mas também porque ela não queria dar uma notícia dessas por telefone, né? Eu esperei ela vir pra contar pessoalmente pra ela. E minha mãe, ela, assim, foi uma reação de choque. Tipo, então, ela não esboçou muita reação porque ela tava chocada. E ela ficou preocupada com a sua avó, com a reação da sua avó? Ela falou disso já no primeiro momento? Eu não me lembro dela ter falado isso direto no primeiro momento. Ela só começou a falar isso quando eu falei, mãe, eu acho que eu preciso contar pra minha avó. Ela falou, não, porque você não tem que contar e não sei o quê, porque contar ela vai cair dura, sabe? Assim, tipo, minha avó ia surtar e que não era pra contar de jeito nenhum. Só que durante todo esse tempo, a Flora continuava falando com a avó dela todos os dias por telefone. E visitando também, sempre que ela podia. E como era? Você tinha que colocar roupas de menino? Exato. Ai, é um sentimento, assim, uma coisa desagradável. Parecia que a roupa pinicava, sabe? Assim, era uma coisa de tipo, não, isso não sou eu, isso não encaixa. Não quero. E minha mãe não entendia isso na época, né? Principalmente usar shorts até o joelho, que eu não queria de jeito nenhum. E minha mãe não entendia por quê. Eu disse, não, mas é só um shorts. Tipo, não é só um shorts. Uma coisa que me incomodava muito, eu não podia usar calcinha. Eu tinha que usar minhas cueca boxer, que eu tinha uma caralhada de cueca boxer. Mas como ela ia saber que você tava usando calcinha ou cueca? É porque ela lavava roupa, né, Paula? Eu não ia lavar minhas calcinhas escondidas no tanque. Não funcionava desse jeito. Entendi. Minha avó não ia deixar. E nesse tempo, fora sua mãe e seu pai, você contou pra outras pessoas da família? Assim, a informação corre. Eu não precisei contar. Minha mãe, depois que minha mãe soube, todo mundo ficou sabendo. Então todo mundo sabia, menos a minha avó. Menos a sua avó. Até dezembro, todo mundo já tava sabendo, menos minha avó. Então era uma coisa assim... Minha avó era a única que ficou no escuro e eu estava começando a ficar com medo, tipo assim, ela descobrir por fora. Só que dezembro era um marco, porque a tradição era todo mundo ir passar o Natal e o Réveillon na casa da avó. E a tradição da Flora com a avó era ela ficar lá na casa da avó direto nesse período, ali de chamego total. Depois do Natal, eu ia ficar lá uma semana até o Ano Novo. Era uma tradição que não era só do período de festas, claro. Era uma coisa delas, desde sempre. Sentar com ela na mesa da cozinha e conversar. Às vezes eu tirava pergunta do nada, assim. Vó, conta aí um pouco como é que era quando você era criança, como é que era isso, né, não sei o quê. O negócio era que, desde que ela tinha se assumido trans, tinha esse grande elefante na sala. A sensação da Flora era que ela estava mentindo, ou pelo menos omitindo uma coisa muito importante da avó. Vixe. E aí, teve uma hora que ela não aguentou mais. A gente foi na mesa da cozinha, e aí eu cheguei pra ela e falei assim, vó, você sabe o que é uma pessoa trans? Eu comecei tentando explicar pra ela o que era, né? Aí eu dei exemplos. Falei assim, sabe a Roberta Close? Sabe o Tami Miranda? Sabe essa galera? Ela falou assim, sei, sei lá, homem que quer ser mulher e mulher que quer ser homem. Aí eu falei, mais ou menos por aí, vó. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, então, eu meio que sou isso aí. Né? Tipo, eu não planejei nada, foi completamente impulsivo. Eu não falei, não, vou contar entre a semana do Natal e Ano Novo. Inclusive foi... Que semana bosta pra contar, né? Foi assim, que momento horroroso. Mas enfim... Mas você devia estar desesperada. Exato, falar, eu tava querendo falar, porque eu não tava aguentando mais guardar. Eu falei, então, vó, eu meio que sou isso daí.
Eu falei assim, como assim? Como assim? Aí eu, tipo, fui tentar explicar o que era. E eu fiz muito essa coisa de, tipo, educação, né? Do tipo, olha só, como é que é, não sei o quê. É isso que uma pessoa trans é. E aí, usando os termos dela, né? Uma coisa meio Paulo Freire. Eu falei, então, eu nasci homem, mas eu quero ser mulher, não sei o quê. Aí eu fui explicar pra você, mas qual o nome que você quer? Eu falei, então, é Flora. Eu falei assim, Flora, mas que nome feio. Minha avó odiou esse nome, totalmente. Não, que nome feio, que nome horroroso. Eu falei, avó, perdão, mas foi o que eu escolhi. Eu não tive muito o que fazer. Mas, tipo, foi o que eu escolhi, né? E aí, ela nunca gostou desse nome. Eu falei, tipo... Então, primeiro ela tentou entender. Então, sei lá, deve ter sido dia 28, 29. E aí, depois que ela me perguntou todas essas coisas, minha avó se fechou. Foi uma reação muito parecida com a da minha mãe. Então, acho que foi uma coisa de choque. E um choque a tal ponto que eu tentava conversar com a minha avó nesse meio tempo. E ela, primeiro, que só queria falar disso. E quando ela não tava falando sobre isso, ela tava quieta. Quieta, matutando, eu acho, coisas na cabeça dela. Os dias seguintes foram assim. E aí, chegou o dia 1º. Ia ter o churrasco no dia 1º. E vinha a família inteira. Minha avó, meus tios, minhas tias. Minha tia caçula, ela não aparece muito. Aí tava todo mundo lá. Minha mãe chegou depois. Né? Minha mãe chegou um pouquinho depois que todo mundo. Né? Quando todo mundo tava lá, minha avó viu como oportunidade, eu acho, né? Aquele monte de gente, para chorar, para falar o que tinha acontecido. Então, aí que veio o baque. Né? Eu acho que demorou um pouquinho, mas dia 1º veio o baque. Então minha avó chorou muito, minha avó não parava de chorar, sendo consolada pela minha tia, pelas minhas primas, tentando entender, tentando falar, ai, como assim? Ai, com ele não, sabe? Uma coisa tipo, por que foi justo acontecer com ele? Não era pra acontecer, porque eu acho que minha avó também tinha essa noção de que, poxa, né? Isso significava a minha vida ficar mais difícil. Então, eu acho que foi uma coisa pra ela de tipo, caralho, né? Justo com ele, que minha avó, que já é uma pessoa super protetora, não queria me ver sofrer e, na cabeça dela, ser uma pessoa trans é igual a sofrimento, né? Então, foi muito difícil pra minha avó, né? Assim, eu lembro que eu tava mais retraído, eu não sabia muito o que fazer. E aí a sua mãe chegou num segundo momento, quando isso já tava rolando. Foi. Só que assim, minha mãe já sabia que eu tinha contado pra minha avó, porque eu já tinha falado pra minha mãe. Mas minha mãe chegou, minha avó tava chorando, tava acontecendo tudo aquilo. E minha mãe aproveitou pra... Sim, obviamente, minha mãe não é uma pessoa transfóbica, né? Minha mãe só tava tentando entender. Minha mãe ainda tem as dificuldades dela com isso. Eu acho que são dificuldades comuns de alguém que não esperava que isso acontecesse na própria família, sabe? Eu acho que é o tipo de coisa que não é transfobia, é só puta merda. Por exemplo, uma das coisas que minha mãe falou e que ecoa na minha cabeça de vez em quando é isso, tipo assim, matou meu filho. Você matou meu filho, ela falou pra mim. Então, tipo, isso ficou. Né? Então, até eu ressignificar, né? E, tipo, entender que foi uma coisa dita no momento, que minha mãe tava, enfim. E como era a reação das suas tias e da sua avó nesse momento? Minha avó era aquilo, minha avó estava chorando. E eu acho que minha avó começou a chorar primeiro por minha causa. E depois ela começou a chorar porque ela viu a família inteira brigando. Mas quem tava brigando? A sua minha mãe, minha tia e minhas primas. Sua tia e suas primas estavam te defendendo? Sim. Minha tia, inclusive, eu lembro da minha tia ter dito pra minha mãe, assim, usando masculino ainda. Minha tia ainda usa masculino, também não ligo muito pra isso. Mas, tipo, ela falou assim, você vai abandonar ele? Então é isso. Você vai perder a oportunidade de continuar a ser mãe dele por causa só disso aí. Por causa desse detalhe. Inclusive, me surpreendeu muito a posição da minha tia. A minha tia que frequenta igreja. Minha tia evangélica. A família do marido da minha tia é completamente conservadora. Você vai deixar de aceitar e vai se afastar dele? Você quer perder seu filho? E aí foi uma mistura, porque assim, a família aproveitou pra fazer lavagem de roupa suja de outras coisas que não tinham nada a ver comigo. Briga de família é assim, né? A gente não sabe como começa e sabe menos ainda como é que termina. Mas o fato é que desde então, a mãe da Flora ficou super chateada de não ter sido acolhida pela irmã e pelas sobrinhas ali naquele contexto.
Na verdade, não é só que ela não foi acolhida, né? E é mais ou menos essa a imagem, né? Minha mãe acuada no canto, tentando falar o que sentia, por mais horroroso que fosse, né, o que ela estava sentindo na época. E aí, a família jogando pedra nela. E minha mãe também ficou ressentida por eu não ter feito nada. Mas eu contei pra minha mãe depois, falei, mãe, na época eu tava com raiva de você. Óbvio que eu não ia fazer nada. Bom, deu pra perceber que hoje em dia já tá tudo bem entre elas, né? Até pelo jeito carinhoso com que a Flora fala da mãe. Mas essa treta no Ano Novo teve consequências pra mãe dela que ninguém tava prevendo. E assim, desde que isso aconteceu, minha mãe foi se afastando da família mais e mais, né? Da família, no caso, das irmãs e das sobrinhas. As tias e as primas da Flora. Mas da mãe dela, da avó da Flora, ela não se afastou. Porque no início elas tinham a mesma ideia do que estava acontecendo. Então minha mãe aproveitou muito esse tempo para também desabafar muito com a minha avó. Então as duas choraram juntas muitas vezes. Mas ao contrário do que a tia da Flora estava com medo que acontecesse, ninguém abandonou a Flora. E até pelo fato da mãe e da avó estarem conversando tanto nesse momento, meio desnorteadas ali, elas deram um jeito de botar em palavras o que elas estavam sentindo. De um jeito ofensivo algumas vezes, sim. De um jeito meio truncado, muitas vezes. Mas sem cortar o diálogo. Até porque a Flora não deixou. Ela continuou indo atrás, ligando pra avó todo dia, respondendo todas as dúvidas. Assim, ela sempre vinha, mas o que é? E eu sempre explicava, avó, é isso, é assim que funciona. Mas você vai mudar o corpo? Muda o quê? Você vai ter peito? Sim, vó, talvez, mas isso demora. Tanto que assim, faz 3 anos que eu tomo hormônio e meus peitos começaram a dar o ar da graça faz pouquíssimo tempo. E era sempre uma coisa tipo assim, como é que eu vou te chamar agora? O nome Flora, a gente já sabe, a avó não gostava. E eu, particularmente, acho difícil de entender essa parte, mas acho que eu sou suspeita também. Mas, pra bem da verdade, a avó nem usava tanto o nome antigo da Flora. Ela sempre chamava ela de... Me chama de meu lindo. E tudo bem, assim, mas tanto que eu falava pra ela, vó, não desencana, né, relaxa. Você pode me tratar do jeito que você quiser. Tá ótimo, eu gosto de ser seu lindo, não precisa mudar, sabe? A minha avó, na época que eu me assumi, ela tinha 87. Acho que é isso. Então, tipo, sabe? Eu não ia exigir isso de uma mulher de 87. Agora, uma mulher de 60, que é o caso da minha mãe, eu já achava que tinha que, né, que tinha que aceitar. Que não ia... Hoje em dia eu sou mais tranquilo em relação a isso, né? Depois de ter conversado muito com a minha mãe, eu comecei a entender mais o lado dela das coisas e comecei a exigir menos dela em relação a esse tipo de coisa. Por exemplo, ela ainda usa o nome Nuno no celular dela, né? Tipo, no WhatsApp. Eu acho isso um porre. Toda vez que eu olho, eu fico... Mas ela, quando ela fala com você, ela te chama de Flora, Não. Sua mãe, não? Minha mãe me chama de você. Minha mãe não me chama de filha, minha mãe não me chama de Flora. Minha mãe me chama de você. E fala coisas no feminino ou no masculino? Como... Depende. Ela alterna. Tá tentando. Às vezes ela se corrige, às vezes ela... Eu acho que é um processo. No fim, esse processo com a avó foi até mais rápido. Porque a Flora continuou ligando pra avó todo dia, visitando ela sempre que ela podia. Quando você visitava, aí você já ia com as suas roupas né, do dia a dia, roupa de mulher. Do dia a dia de mulher, Sim. E ela falava alguma coisa? Não, tá? Não, nunca falou nada. Minha mãe se incomodava. Ela falou assim, porque é sua avó, você tem que respeitar a sua avó. Tenta ir com uma roupa mais neutra. Mas eu nunca dei ouvidos. Minha avó chegou a lavar minhas calcinhas, foi muito louco. Porque eu morria de medo dela falar alguma coisa. Mas, tipo, normal, vida que segue. E, tipo, eu falei, avó, eu posso lavar minha roupa, né? A avó não precisa ficar olhando pra ela, você não precisa... Não, eu lavo, que isso, não tem problema e tal. Eu falei, vó, você tem certeza? Não, sim, tudo bem. Eu falei, nunca, depois disso, nunca foi uma questão. E aí, eu acho que o marco de virada pra mim foi, tipo, sei lá, 2023... Talvez finalzinho de 22, começo de 23 ali, que ela começou a mudar, ao invés de me chamar de meu lindo, ela começou a chamar de minha lindeza. Então, tipo, ela neutralizou
Ela desadjetivou, né? Então, tipo, ao invés de usar o adjetivo, ela tava usando o substantivo lindeza, né? Então, tipo, Que é um substantivo feminino. Exato. Então, assim, quando ela fez isso, e ela começou a fazer isso mais e mais vezes, cada vez mais vezes, eu falei, caramba, né? Minha avó chegou nesse ponto. Então vamos lá, de novo, cronologia. A Flora saiu do armário para a avó na virada de 2021 para 2022. Passou um ano e a avó já estava adotando essa lindeza para se referir a ela. Só que aí, nesse meio tempo, a avó dela começou a ficar meio esquecidinha. Então, ela já estava dando sinais de que a cabeça dela estava já ficando mais frágil, né? Só que aí aconteceu esse acidente. Como é que foi, né? Tipo, minha avó foi pro banheiro durante a noite e ela caiu com o quadril no chão. Tipo, ela caiu de bunda no chão. É um clássico de velhinho, né? Infelizmente. Só que ela quebrou o quadril por causa disso. Rachou o quadril. Teve que fazer uma cirurgia. E foi assim... A gente achava que ela ia morrer, que ela não ia aguentar a cirurgia. Ela aguentou a cirurgia, mas ela perdeu a mobilidade das pernas. Ela só não anda hoje, mano. Só que nesse tempo de internação, esses esquecimentos dela foram ficando mais complicados. O Alzheimer não estava muito avançado até ela cair. Depois que ela caiu, Paula, foi assim, degringolou muito rápido. Assim, sendo preciosista aqui, o único jeito de cravar que uma pessoa tem Alzheimer é depois que ela morre, na necrópsia. E muito pouca gente faz isso. Mas o negócio é que a gente se convencionou a chamar de Alzheimer tudo que é tipo de demência senil, que era o que a Flora estava contando que aconteceu com a avó dela. E que piorou depois daquela queda no banheiro. Acabou com ela esse tempo no hospital. Ela não sabia onde ela estava, foi horrível, assim, foi bem ruim. Porque ela não estava falando nada com nada. Tem sempre uma história diferente na cabeça dela. Que criança tinha nascido, ou que fulano morreu, ou que tá tendo reforma não sei aonde. E aí, juntando essa confusão mental com as limitações de mobilidade, com as 3 filhas trabalhando fora, a mãe da Flora, inclusive, morando ainda no Canadá. Elas falam, não, tem que colocar numa clínica, e eu observando meio que tudo de camarote daqui de Bauru, né? Sim, a Flora tá morando em Bauru, que é outra cidade do interior de São Paulo, e é a última que eu listo aqui nessa história, juro. Mas é que ela foi estudar jornalismo na Unesp de Bauru, que fica a umas 2 horas de São Carlos, onde a avó dela ainda mora. Você continua falando no telefone com ela todo dia? Ainda dá? Não dá mais. É só quando alguém vai e aí eu consigo conversar com ela por vídeo. A gente faz isso. Ou pessoalmente, quando eu vou. E a Flora vai lá visitar sempre que ela pode. E a avó ainda reconhece ela. Ela me reconhece a família. Ai, meu lindo, não sei o que. Voltou, né? Voltou, meu lindo. Como é que você tá e tal. Eu falei, vó, tô bem. Tipo, ela falou, porque eu não... A avó nessa situação. Então, tipo, ela entendia um pouquinho, né? O que tá acontecendo, mas... Tipo... Teve algum lado seu que ficou decepcionado, assim, de ela te tratar no masculino quando vocês se encontraram? Olha... Eu acho que não. Tanto que, assim, lá na clínica, eu tenho que corrigir pros outros. Ela fala, meu neto aqui, eu achei super legal. Tipo, teve umas vezes que eu cheguei lá e ela falou assim, olha só, o meu neto, gente. Tipo, querendo falar pras pessoas que eu estava lá. E aí, eu falei, então. Eu chegava pra cuidadora e falei assim, então, não, é neta mesmo, é que ela confunde. Eu sempre vou ser o neto da minha avó. Né, tipo, isso não vai mudar. Né, é o tipo de coisa que, assim, ela sempre quis um filho homem, ela sempre, né, teve a oportunidade de cuidar. Eu acho que foi o baque maior na minha avó, foi isso, né? Tipo, eu tava morrendo de medo de contar pra ela que eu era uma mulher trans, justamente porque, tipo, isso ia quebrar a magia, né? E até quebrou, né? Até foi difícil, minha avó chorou até, mas... Depois ela tava até se acostumando, e assim... Duvido que na cabeça dela ela tinha deixado de pensar que eu era o neto dela. Mas ela pensou, eu vou tratar ela desse jeito porque é o que ela gosta mais. É o esforço dela que torna tudo isso mais bonito, eu acho, na minha cabeça, sabe? Porque, tipo, ela não precisava ter feito esse esforço todo. E mesmo assim ela fez.
Oi, boa tarde. Eu vim ver a dona Zelair. A dona Zelair. Isso. Uns dias depois da Flora conversar comigo, ela foi visitar a avó dela lá na casa de repouso, em São Carlos. Oi, vó. Como é que você tá? Tô indo aqui. Você tá bem? Eu tô. Bem-vindo de onde? Eu venho vindo de Bauru. Vim aqui só pra ver a avó, acredita? Elas passaram umas horas ali conversando. Uma conversa meio truncada, com coisas que a Flora sabe que é um pouco de delírio, de memórias de coisas que a avó viveu e que ela lembra como se tivessem acabado de acontecer. Olha essa encrenca do terreno, né? Fico chateado. Essa encrenca é velha. A Flora também aproveitou para conversar com as cuidadoras, com a gerente da casa de repouso, para passar o relatório completo para a mãe, para as tias, para as primas. As coisas básicas que a gente precisa perguntar sobre você, pra saber como é que a avó tá indo. Aí, mas tem... Eu não sei, ela podia dar. E no fim chegou a hora de ir embora, né? Tô indo embora. Mas eu volto. Já eu volto. E dessa vez a avó resolveu inovar. Não foi nem meu lindo, nem minha lindeza. Tá bom? Minha riqueza. Coisa linda. Até, vó. Até. Essa reportagem foi produzida pela Paula Scarpim. E a Flora, que contou essa história para Paulinha, você já conhece dos créditos aqui do Rádio Novela Apresenta e do Fio da Meada também. É ela quem revisa as nossas transcrições que vão para o site toda semana. Só um minutinho que a gente já volta. No segundo ato do episódio é a vez da outra Flora, a Flora Thomson DeVoe, embarcar numa jornada que levou décadas e atravessou milhares de quilômetros e onde as bússolas comuns nem sempre ajudam. Meio século atrás, o Paulo Salles começou uma missão impossível. Ele é engenheiro de profissão. Eu acho que eu nunca soube para que eu fui talhado profissionalmente. Então, quando a gente não sabe muito bem o que quer, faz engenharia que no fim dá certo. Mas essa missão não tinha nada a ver com engenharia. Ou talvez tivesse, mas não do jeito que a gente costuma pensar. O Paulo não sabia disso quando a missão começou. Mas ele ia passar décadas tentando traçar um mapa. Um não, vários. Ele ia passar anos seguindo rastros de gente que nunca pisou nessa terra, mapeando lugares que existem e lugares que não existem. E alguns lugares que ficam no meio do caminho. Foi em 1973, eu me lembro que foi no ano que eu entrei na escola de engenharia. A minha mãe, ela leu o Grande Sertão Veredas e chegou... Não sei se você conhece a obra do Guimarães Rosa. Você já leu o Grande Sertão Veredas, não? Eu já, mas só uma vez. O que, perto do Paulo, me coloca num lugar não muito diferente de alguém que nunca leu. Mas tudo bem. Porque a minha missão aqui é explicar o que o Paulo fez de um jeito que vai fazer sentido, mesmo para alguém que realmente nunca nem pegou o Grande Sertão Veredas na mão. Resumindo bem resumidinho. No livro, o Riobaldo Tatarana, que é o protagonista, tá contando a história da vida dele para um forasteiro que tá passando pela região. E o Riobaldo teve uma vida muito animada. Durante anos ele foi jagunço. Foram anos viajando pelos rincões dos sertões, com grandes batalhas, perigos, perdas e pelo menos um, talvez vários, grandes amores. Mas, e isso você provavelmente já ouviu falar, o livro tem uma linguagem muito própria. E ele é tudo menos linear. Então, quando a mãe do Paulo Salles leu o livro, ela adorou, mas ela terminou a leitura meio confusa. Ela queria entender a sequência dos eventos, quando cada coisa se passa. E o Paulo, não sabendo que era impossível, pegou o livro emprestado com ela para tentar organizar essa cronologia. Tinha algumas pistas. Poucas, mas tinha. Descobrindo, ele fala da Curralinho, que hoje se chama Corinto. Ele fala em uma determinada passagem lá que a estrada de ferro ia passar, já estava próximo de Corinto. Aí eu fui pesquisar e vi que a estação de Curralinho, da Estrada de Ferro Central do Brasil, ela foi inaugurada em 1906.
Pegando mais alguns indícios, o Paulo conseguiu situar a época em que os eventos do romance se passam. Então eu consegui localizar temporalmente o romance entre 1905 e 1915. Também dava para inferir que o Riobaldo devia estar narrando essa história para o interlocutor ali no começo dos anos 1950, ou seja, uns 40 anos depois que tudo tinha acontecido. Mas fora isso, o Grande Sertão era um grande deserto cronológico. O livro, por ser uma narrativa não linear, o autor ele fez questão de omitir as referências temporais. O Guimarães Rosa não facilitou nesse quesito. Mas tinha outro conjunto de dados dentro do romance que, aí sim, o Paulo conseguia trabalhar. Por outro lado, as referências de locais são uma profusão. São quase 1.200 referências ao longo do romance. Ou seja, para você acompanhar a sequência, você tem que ir pelo deslocamento ao longo do espaço, não pelo tempo. Para o Paulo, que chegou a estudar um pouco de física quântica, essa transição fazia todo sentido. Hoje, o conceito de tempo se diz o espaço-tempo. Quer dizer, tempo e espaço são duas entidades da mesma natureza, eles estão ligados aí. O que eu procurei no romance foi o espaço-tempo, quer dizer, a cronologia temporal através do deslocamento no espaço da história. Ou seja, no caso do Grande Sertão, dava para achar o tempo através do espaço, seguindo as caminhadas e as cavalgadas dos personagens pelo romance. Só que não ia ser simples. Para começar, o Paulo não conseguia se dedicar a essa pesquisa em tempo integral. Ele tinha um trabalho, como engenheiro. Mas esse projeto nunca ficou completamente de lado. Eu me lembro que eu frequentava muito o aeroporto de Congonhas por causa de viagem de trabalho, e lá tinha a livraria La Selva, que acho que nem existe mais hoje, que eles tinham uns mapas muito ampliados que eram de navegação aérea, que hoje não existe mais, que hoje é tudo via GPS, tudo eletrônico, né? Mas eles vendiam uns mapas muito detalhados, isso na década de 80. Aí eu fui juntando mapas, aí passei para mapas mais antigos, porque os nomes vão mudando ao longo do tempo e tal. Ao longo dos últimos 30 e tantos anos, o Paulo foi colecionando um arsenal de fontes. Eram mapas, anuários, dicionários geográficos, relatos de viajantes. Quando eu me aposentei, há uns 3 anos atrás, então eu tive tempo de sentar e começar a me dedicar a escrever sobre esse trabalho, sobre essa pesquisa de tantos anos, né? A primeira coisa era ver quantos lugares tinha de fato. Porque uma coisa que ele percebeu é que tem muitos nomes e muitas referências aos mesmos lugares. Ele fala o Rio do Chico com hífen, sem hífen, o São Francisco, o Rio com letra maiúscula, e, enfim, são 10. E nenhuma é o nome oficial, Rio São Francisco, esse ele não usa. Só que mesmo descontando as variações dos nomes de alguns lugares, pelas contas do Paulo, tem mais de 400 lugares diferentes no romance. Topônimos, que são os nomes próprios que designam locais, topônimos diferentes são 434. Começa logo nas primeiras páginas. O Riobaldo vai falando e os lugares vão brotando. Urucuia, Corinto, Curvelo, Andrexé, Cachoeira dos Bois, Campo Redondo. E o Paulo foi cuidando de marcar eles todos no mapa. Porque a vasta maioria dos lugares que aparecem no livro existe mesmo. Tipo assim, quando fala, ele cita no romance lá, entre quem e solidão, quem existe, solidão também existe. Quem, o Paulo achou num mapa aeronáutico de 1985. Solidão, num mapa do estado de Minas de 1956, o ano de publicação de Grande Sertão. Eram antigas estações ferroviárias que hoje estão demolidas. Hoje em dia, a gente consegue achar os dois no Google, no norte de Minas. Quem ainda existe, tem um punhado de ruas. Mas em Solidão, para fazer jus ao nome, já não mora quase ninguém. Desses 434 topônimos que existem, eu consegui localizar cerca de 370. Das dezenas de lugares que o Paulo ainda não conseguiu localizar, alguns têm nomes que parecem inventados, outros são vagos demais, e alguns são super específicos, mas não de um jeito útil. Por exemplo, fala a vereda da Vaca Mansa de Santa Rita. Como é que eu vou achar um negócio desse?
Depois de ouvir o Paulo contar do trabalho obsessivo dele, eu já não duvido que ele consiga achar a tal vereda da Vaca Mansa de Santa Rita em algum momento. Ele já está mais que escolado em driblar os vários obstáculos que o Guimarães Rosa deixou no caminho dele. E é o seguinte, o livro é um relato, é uma transcrição de um relato oral. Então, há alguns topônimos que é como o Riobaldo fala, não é o nome oficial. Então, por exemplo, o Sucruiu existe, é Sucuriu. A Sirga, na verdade, o nome oficial é Silga. Mas é que o mineiro faz essa corruptela, né? Como tinha no São João, sarta pra carçada que lá vai porva. Então, o seu Riobaldo fala Sirga. Mas fora os apelidos dos lugares, as licenças poéticas e as marcas da oralidade, tem o detalhe de que o próprio país foi mudando ao longo do último século. E os nomes das cidades mudam muito. O lugar onde o Riobaldo nasceu, por exemplo. A cidade que ele nasceu, que é os Alegres, hoje chama João Pinheiro. O João Pinheiro deve ter sido um ótimo presidente da província de Minas para ganhar sua homenagem. Mas realmente, abrir mão de um nome como Santana dos Alegres é triste. Mas o Paulo também pegou alguns escorregões no texto. Ele fala ele cita o Rio Pacuí, lá na frente ele fala Rio Pacu, depois volta para ser Rio Pacuí. Ele mistura Campo Redondo e Capão Redondo. O Paulo só não tem certeza se esses escorregões são erros do próprio Guimarães Rosa ou se é o Rosa querendo mostrar que até o Riobaldo se engana às vezes, passados tantos anos dos acontecimentos. Agora, tem outros trajetos no livro que realmente não fazem sentido, cuja explicação só pode ser uma licença poética geográfica do autor. Eu vou te dar um exemplo. Os jagunços estavam atrás de um guia para conduzir até a Serra das 30 Voltas, que é um nome muito bonito, para fazer em 2 dias. Agora, a Serra das 30 Voltas, ela é na divisa de Minas com o Espírito Santo, mais de 600 quilômetros do local onde eles se encontravam. Nem o cavalo mais turbinado faz 600 quilômetros em 2 dias. Eu, de carro, não ia querer fazer 600 quilômetros em 2 dias. Agora, é uma exceção. Normalmente, a descrição do espaço é muito real. Real é uma palavra forte. Porque uma das coisas que mais me impressionaram foi saber que o Paulo conseguiu geolocalizar até lugares que não existem. Vou te dar o exemplo do Liso do Sussuarão. O Liso do Sussuarão não existe, é ficcional. Mesmo só tendo lido o Grande Sertão uma vez, eu lembro bem do Liso. É uma região assustadora, infernal de quente, sem sombra de vida, que os jagunços arriscam a vida ao tentar atravessar. Porque ele fala que o Liso do Sussuarão não tinha pássaros, não tinha estrumes, não tinha capim, não tinha nada, era um deserto. Quando o grupo do Riobaldo sai do Liso do Sussuarão, todo mundo meio morto, eles dão no Córrego dos Bois. Esse Córrego dos Bois, eu tive lá, é real. Ele é um afluente do Rio Carinhanha. O Rio Carinhanha divide Minas da Bahia. Então, eles estavam lá na Bahia, voltaram e saíram por ali. Só que tem um problema. E ele fala que o Liso do Sussuarão tinha 50 léguas de fundo e 30 léguas de largo. 50 léguas são 300 quilômetros. E 30 léguas são 180 quilômetros. Você pode olhar até no mapa do Google Earth. Você vai ver que essa região, uma região de 300 quilômetros de comprido e 180 de largo, no limite ali do Córrego dos Bois, que é onde eles saíram, essa região é uma região irrigada. Hoje ela virou lavoura de soja e milho. Eu não sabia disso, mas o Liso do Sussuarão é objeto de discórdia entre rosianos há muito tempo. O escritor mineiro Alain Vigiano achava que ele estava se referindo ao Liso da Campina, que fica perto de Formoso, em Minas. Já o engenheiro florestal Guilherme Braga Neves acha que a referência é uma região arenosa que fica perto do município de Cocos, na Bahia. O Paulo Salles, por sua vez, acha que o Liso saiu da cabeça do Rosa. Ele não está sozinho nessa, tem outros rosianos nessa mesma página. E não existe, quer dizer, uma região desértica desse tamanho se teria mapeado. Existe o Raso da Catarina, existe o Liso da Campina, mas são muito menores. Essa desconfiança do Paulo tem a ver com um detalhe que nem todo mundo sabe, que é: o Guimarães Rosa não andou aquele sertão todo. Ele não foi nesses lugares. Cordisburgo, a cidadezinha em Minas onde o Rosa nasceu,
não fica na região que é retratada no romance. Ele fala, meu rio de amor é o Urucuia, as águas do Urucuia. Ele nunca teve no Urucuia. O Rosa chegou a conduzir uma boiada e até participar de um encontro de vaqueiros em 1952. Mas fora isso, ele viajava mesmo era no papel. O Guimarães Rosa ele tinha um grande interesse em geografia. Inclusive no Itamaraty, ele era do departamento de fronteiras. Ele tinha muito interesse em geografia. Ele fala isso na biografia dele. Desde menino gostava de desenhar mapas e tal. Bom, já tá claro que é um ponto em comum entre o Guimarães Rosa e o Paulo, né? E o Paulo, depois que ele se aposentou, conseguiu botar os mapas do Grande Sertão em uso. O que eu fiz? Eu peguei todos esses topônimos que eu consegui localizar e plotei no mapa. Eu localizei nos mapas, né? Mapas antigos e tal, mapas modernos. Aí quando eu localizei, eu ia no Google Earth e pegava e marcava lá no Google Earth. E o Google Earth tem a fotografia em satélite, né? Aí então eu via um risquinho lá, seria uma estrada que chegaria naquele local. Um primo geógrafo do Paulo ajudou ele a converter esses pontos no Google Earth em coordenadas de GPS. Mas um GPS via satélite, não esse GPS celular, que esse não adianta, porque lá não tem sinal de celular. E aí, com isso em mãos, ele picou mula. Aí eu comecei a fazer as viagens. Entre 2022 e 2024, ele acha que rodou uns 10 mil quilômetros nessas expedições. Eu já fiz 4 viagens e ainda pretendo fazer mais 2. O Paulo conheceu a Serra das Maravilhas, o Rio Urucuia, a Fazenda dos Tucanos, a Mata de São Miguel, o Ribeirão Macaúba, o Furado do Sapo, o Peixe Cru, o Brejo das Almas. Eu quebrei vários carros, porque as estradas são muito precárias. Para quem ficar inspirado e quiser imitar a ideia, o Paulo recomenda fortemente ir no carro 4x4. Mas além das estradas ruins, ele encontrou outros tipos de obstáculos. Às vezes eu traçava, aí a hora que chegava lá embaixo, tinha uma porteira com um cadeado. Ou um lugar que o córrego era muito fundo, não tinha ponte, tinha que passar, mas era muito fundo, não dava para passar. O objetivo do Paulo nessas incursões era tanto conhecer lugares que ele já tinha mapeado, quanto precisar localizações mais vagas. E quase sempre essa checagem seguia um modelo de atuação: assuntar com os locais. Eu tô querendo ir na barra do córrego do Batistério com o Rio das Velhas e tal. Eu fico só imaginando a dificuldade de explicar o que diabos ele queria fazer nesses lugares. Olha, mas é na fazenda de quem? Aí eu falo, não é uma fazenda, eu quero só chegar lá, quero tirar uma foto. Aí ele fala assim, me perdoe perguntar, o senhor vai pescar? Não é pescar, não, eu vou só tirar uma foto e tal. Mas como é que eu chego lá? Aí ele começa a dizer, ele tem tudo na cabeça, ele tem um mapa na cabeça. Então ele fala, o senhor pega aqui dessa mão direita, aqui, vai, desce aqui, tem uma ponte lá embaixo, o senhor vai subindo, chega lá na frente, tem uma mangabeira lá que divide a estrada em 2, aí o senhor pega da mão direita, vai, o senhor vai passar numa roça de milho, depois, vai na roça de milho, tem umas vacas paridas, aí o senhor vai chegar numa venda, aquela venda é do meu cunhado, João Borrachudo, aí o senhor pergunta lá que já tá pertinho. Em alguns lugares, o Paulo se sentia no encalço do próprio Guimarães Rosa. Tem um negócio interessante, um lugar que ele fala, paramos no Arraial Pedra Branca, beira do Água Branca. E ele dá o roteiro até ele chegar. O Paulo achou o córrego Água Branca, achou um povoado perto que chama Alvação. E eu não achava tal de Pedra Branca. Não achava. Andando, achei Pedra Preta. Um povoado, e tirei foto até da placa. Bem-vindo à Pedra Preta. Então eu acho assim, ele falou, bom, perto de Alvação e do Água Branca, eu não vou botar Pedra Preta, eu vou botar Pedra Branca, tá? E você se sente mais próximo do Guimarães nessas horas? Ah, sim. Eu falei, eu te peguei aqui, eu sei que você queria fazer isso, eu te peguei. O Paulo fez todas essas viagens sozinho. Um companheiro de viagem dificilmente teria o interesse que eu tenho naquele lugar. Porque, por exemplo, eu vou procurar o Ribeirão do Poço Triste, que é na divisa de Minas Gerais com a Bahia. Sei lá, uns 1.600 quilômetros daqui de São Paulo. São uns 1.200 quilômetros, na verdade. Mas é chão mesmo assim. Então,
Eu fui e tal, localizei no mapa onde era, botei no GPS e tal, e fui, demorei, uma estrada ruim e tal, mas cheguei lá. Quando eu cheguei lá, é um córregozinho ali no meio da mata ali, como outro qualquer. Mas aquele era o Ribeirão do Poço Triste, entendeu? Que tá no romance. Isso pra mim tem um significado que pra outra pessoa não tem. É uma missão extremamente solitária, né? E com um detalhe que só aprofunda essa solidão. Em toda essa região que o Paulo rodou, nesses sertões do Rio Baldo, as pessoas com quem ele assuntava os caminhos, as veredas, elas não conheciam o Grande Sertão. Alguns citam a minissérie da Globo, mas o livro, ninguém. O Paulo escreveu assim: a grande alegria de se deparar no mundo real, bem à sua frente, com o local mencionado no romance, só pode ser experimentado por alguém que tenha com o livro uma relação especial de afeto. Vejo, pois, que esses momentos devem ser vivenciados na solitude, no silêncio, contemplando a paisagem, rememorando as passagens do livro e as perplexidades da existência. Essa passagem é tirada do resultado dessas pesquisas e viagens todas. O livro que eu escrevi é esse aqui, Anatomia do Grande Sertão, uma leitura geográfica de Grande Sertão Veredas. No livro, o Paulo divide as andanças do Rio Baldo em 8 partes. Cada parte tem um mapa, que corresponde a uma parte da vida do Rio Baldo. E no final, tem uma grande lista de todos os povoados, córregos, caminhos, ribeirões e afins, dando a referência de onde cada lugar aparece no romance, de que tipo de objeto se trata, e as coordenadas geográficas, sempre que possível. O livro ainda não foi publicado, ele está esperando uma editora se interessar. Até agora, ele só está servindo de registro dessa missão impossível que o Paulo se deu. Isso para mim, assim, intimamente, apesar de eu saber que é uma ficção, mas me vem assim, poxa, se essa descrição, se o espaço é tão real, pode ser que a história seja também real, entendeu? Pode ser que tenha acontecido. E eu acho que a intenção dele era essa, era dar um fundo de realidade muito estruturado à história, para que você se transporte para aquilo. Os nomes estão ali, as distâncias são aquelas. Se você sai daqui e vai para ali, você vai chegar em tal lugar. Mas eu acho que é um interesse particular mesmo. Acho que muita gente isso não tem a mínima importância, né? Ah, mas das melhores coisas da vida não tem importância para os outros, só pra gente, né? Eu acredito de verdade nisso que eu falei pro Paulo. Mas nesse caso específico, eu conversei com uma pessoa para quem o trabalho dele tem, sim, muita importância. Eu lembro, sim, que já na primeira página me caiu o queixo. Falei, Jesus, ainda bem. Essa é a Alison. Eu sou Alison Lemprequim. Costumo me apresentar assim em português, porque o meu nome ninguém fala do jeito, né? Então prefiro ser Alison Lemprequim, que rima com Diadorim. Sou tradutora literária, traduzo obras de literatura brasileira, principalmente para o inglês. A Alison conheceu o Paulo recentemente, no final de 2024. Foi no final do ano passado, eu dei uma palestra e o Paulo assistiu e depois ele entrou em contato e ele falou, eu gostei da sua palestra e queria te convidar para ouvir uma palestra minha sobre a anatomia do Grande Sertão. Eu falei, opa, eu quero. Eu não sabia o que esperar disso, porque ao longo desses anos todos encontrei milhares, eu não acho que é nenhum exagero dizer que são milhares de teses e trabalhos e livros, enfim. Mas eu achei que é um assunto que podia ser muito interessante para mim, porque eu estava justamente lutando muito com os topônimos. A palestra da Alison era sobre a tradução dela do Grande Sertão Veredas. Já existe uma tradução do romance para o inglês. É de 1963, da Harriet Eunice e do James Taylor, com o título The Devil to Pay in the Backlands. Mas é consenso entre todo mundo da área que a linguagem da tradução deles não é nem de perto tão experimental quanto a do Guimarães Rosa. E talvez em parte por causa disso, o Rosa mal é conhecido em língua inglesa. Essa nova tradução do Grande Sertão é um projeto que a Alison está tocando desde 2014. E desde o começo, os nomes eram uma questão. Então, assim,
foi uma coisa que ao longo dos anos em que eu trabalhei na tradução, que continuo trabalhando na tradução, na verdade, eu sempre deixei para depois. Eu ia só grifando, deixando numa outra cor e passando por cima de todos os topônimos e outros nomes próprios, porque cada segmento de nomes próprios, que são 4 nesse livro, precisa de uma abordagem diferente. Então eu tive que pensar em como resolver nomes próprios de personagens, né, apelidos com significado colorido. Tinha flora e fauna, que por mais que possam ter traduções no inglês, não são aqueles nomes coloridos. Tinha que decidir o que fazer com as milhares de ocorrências do diabo e todos os nomes para o diabo. E eu tinha que saber o que fazer com os topônimos, os acidentes geográficos, cidades, todos os locais do livro. Porque nem todos são identificáveis pelo nome. Eu admiro a Alison há muito tempo por causa desse trabalho que ela está fazendo. Porque o que o Rosa fez foi inventar uma língua intrincada, sinuosa, riquíssima, dentro da língua portuguesa. Não é à toa que a primeira tradução não deu conta. Poucas dariam. A tradução do Guimarães Rosa exige muita coisa. Coragem, como diria o Riobaldo, mas muita, muita criatividade também. E para além dessas dificuldades todas, a Alison precisava entender a geografia do livro. Entender se aquela serra é uma serra pequena, se é grande, o que eu vou fazer com isso na tradução? Dependendo da escala de uma serra, por exemplo, ou de um povoado, pode mudar o verbo, a preposição, o substantivo. Mas eu precisava saber a população da cidade para saber se eu traduzia como town ou como cidade, city. Então eu não achava cidades, ou achava 20 cidades com o mesmo nome. Ou a cidade que ele menciona já mudou de nome, então eu não vou achar no Google. A Alison já tinha um livro de referência que estava ajudando ela. Eu tenho um livrinho do Alain Vigiano, O Itinerário de Riobaldi, Espaço Geográfico e Topônimo em Grande Sertão Veredas. Esse livro é de 1974. É um livro que, assim, é um trabalho super importante, foi super útil, mas o que o Paulo Salles fez foi muito maior. O trabalho do Paulo chegou em tempo para ajudar na última rodada de revisões da Alison. Me salvou de vários problemas. É um livro muito enraizado nessa paisagem, então eu tinha que acertar, né, essas coisas. A tradução da Alison deve sair em 2026 e vai se chamar Vastlands, The Crossing. Foi uma das coisas mais legais dessa tradução, de ter me colocado em contato com essas pessoas tão apaixonados pela obra. Não é um livro para ler uma vez, é um livro para ler várias vezes ao longo da vida. Como tem esses grupos de leitura que leem o Rosa há 22 anos, em looping, né? Vão passando por toda a obra dele e voltam para o começo e vão de novo. Com sorte, daqui a pouco vai ter gente apaixonada pela obra a partir da tradução para a língua inglesa. De repente, até gente desembarcando no sertão com os mapas do Paulo. Eu fiquei um bom tempo contemplando os mapas dele, os trajetos todo emaranhados, às vezes formando espirais estranhas. Mas de todos os lugares que aparecem no romance, a minha curiosidade maior era sobre um lugar específico. A encruzilhada, onde o Riobaldo pode, ou não, ter vendido a alma para o diabo. A encruzilhada, onde ele fez o pacto, ele chama das Veredas Mortas. Que depois, no final do romance, um sitiante do local diz que não, aquilo não chama Veredas Mortas, chama Veredas Altas. Quer dizer, essa Veredas Altas eu acho que é ficcional, que não existe. Mas é perto de um local em que eu estive, porque ele fala: um sitiante no Lambimel me disse que o nome próprio era Veredas Altas, não Veredas Mortas. O Lambimel existe, eu tive no Lambimel. Hoje é uma fazenda que foi desapropriada para a reforma agrária. Mas tá lá, tem o córrego Lambimel e a fazenda Lambimel. Então, assim, a Veredas Mortas ou Veredas Altas é próximo dali, desse lugar. E você ficou caçando encruzilhada por ali, não? Não, eu tenho medo disso, tenho medo de encontrar o diabo. Prudente, prudente. É. Essa reportagem foi produzida pela Flora Thomson DeVoe.
A gente volta já já. Obrigada por ouvir o Rádio Novela Apresenta. Na página desse episódio no nosso site, dá para ver algumas fotos que o Paulo Salles tirou ao longo das suas peregrinações pelos sertões rosianos. Tem também fotos da Flora Vieira com a avó e a mãe dela, e também a foto do pai dela com a famosa camiseta que diz gay e pai de menina. E tem também o link para a newsletter da Flora Vieira, que se chama A Trans do Fim do Mundo. Por falar em newsletter, você já se inscreveu na nossa? No nosso site tem as coordenadas. Nessa altura você já sabe, mas não custa lembrar, que dá para seguir a Novelo no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky, no TikTok e também no YouTube. É só procurar por @radionovelo. No Spotify você pode deixar um comentário para contar pra gente o que você achou desse episódio. E sempre dá para mandar sugestões de história diretamente pra gente no e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sádia. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Evelyn Argenta, o Vinícius Luiz, a Carol Pires, a Sara Zoubel, o Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Esse episódio teve apoio de montagem e desenho de som da Mariana Leão e também da Paula Scarpim. A mixagem é da Bia Guimarães e da Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira, que você conheceu melhor hoje. Obrigada e até a semana que vem.